Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje a gente continua aqui na minha estante dos livros de arte. E hoje Eu até sentei, porque hoje a gente vai falar de alguns livros que funcionam como manuais da história da arte. E a gente começa aqui com este Mestras Antigas, Arte e Ideologia, da Rosika Parker e da Griselda Pollock. A Rosika Parker, ela já faleceu em 2010, nasceu em 1945, e além de historiadora da arte, ambas são historiadoras da arte, mas ela, além de trabalhar, né, de escrever livros sobre história da arte, também foi psicoterapeuta e escreveu sobre psicanálise. A Griselda Pollock, ela nasceu em 1949 na África do Sul, é professora da Universidade de Leeds, um referente no que tange as questões de arte moderna, pós-moderna e também uma figura importantíssima na arte, na história da arte feminista. E esse livro é o fruto de uma investigação que elas fizeram por muitos anos e a primeira publicação é de 1981. Depois elas foram revisando esse livro, tanto que ele tem 3 prólogos, tá? E tem um prólogo que é muito emotivo, porque a Griselda Pollock escreve depois que a Rosika Parker já havia falecido. Então é muito emotivo. Tem até um título poético que é, quer ver? Um prólogo solitário. E esse livro está composto por 5 ensaios. O primeiro ensaio, para vocês terem uma ideia, como ela começa forte, tem bastante prólogos que eu estou demorando. Deixa eu passar aqui. O primeiro ensaio, ela começa com uma citação do ensaio da Virginia Woolf, Mulheres e Ficção. Então, a partir dessa citação, desse parágrafo, de um pequeno parágrafo desse ensaio da Woolf, elas desenvolvem esse texto que tem como título Estereótipos Críticos. O feminino essencial ou é essencial a feminilidade? Acho que é em português, né? Feminilidade. Então começa forte. O segundo ensaio, a coisa não diminui a intensidade do ensaio. Tem como título Mulheres Manhosas e a Hierarquia das Artes. E olha o iniciozinho só. O sexo do artista importa. Condiciona a forma em que a arte se vê e se analisa. É algo indiscutível. Mas até que ponto importa? A história da arte observa a criação do passado desde determinadas perspectivas e organiza a história da arte em categorias e classificações baseadas em um sistema estratificado de valores que conduz à hierarquia das manifestações artísticas. E por aí vai. Então você está vendo que são ensaios assim que não tem aquela coisinha do comecinho, não, já vai direto ao ponto. O terceiro se intitula A Pequena Artista de Deus, e o quarto, Damas Pintadas, onde elas discutem, inclusive, o próprio título do livro. E é muito interessante nesse ensaio de número 4, porque elas vão colocar frente a frente retratos de mulheres nuas. Acho que a maioria são mulheres nuas, mas são retratos de mulheres pintados por outras mulheres e retratos de mulheres pintados por homens, né? Então é interessante esse quase embate que elas realizam nesse quarto ensaio. E o último ensaio tem como título Regresso ao século XX, Feminilidade e Feminismo. Então que elas vão repassar muito mais a questão aí da contemporaneidade, mas daquele momento onde elas estavam produzindo esse livro aí que era o final desse século XX. E é super interessante, eu acho que é quase essencial para quem estuda história da arte, escreve sobre história da arte, as referências bibliográficas que elas organizam no final, porque pode ser um referente para você que está aí escrevendo sobre esses temas, escrevendo dentro de uma visão, né, de história da arte feminista, a bibliografia que elas trazem aqui no final. E dá para comprar no Brasil e-book com um preço bem razoável, porque esses livros aqui não são baratos, tá, gente? Mas esse livro está bem acessível no formato e-book. Agora a gente vai para o livro de história da arte mais vendido no mundo, que é
História da Arte do Cambridge, 7 milhões e meio de cópias. A última vez que eu vi, já deve ser mais. E é impressionante porque esse livro ele é de 1950, não é de agora. Depois ele fez, ele revisou muitas vezes, já vou falar sobre isso. Mas é importante esse livro porque ele vai mudar a forma de escrever sobre história da arte. Ele vai dizer que, na verdade, não existe arte, o que existem são os artistas. E partindo dessa premissa, ele escreve seu livro. Ok, esse livro ele é de 1950, só que ele fez, se não me engano, 17 revisões ao longo de muitos anos, décadas. E mesmo assim, ele só cita aqui uma mulher, que é a Kate Kollwitz, uma expressionista alemã importantíssima, inclusive era uma das artistas favoritas do nosso Mário Pedrosa, crítico de arte. Mas, gente, uma mulher, ou seja, ele escreveu em 1950, mas ele fez muitas revisões, não podia ter incluído outras. Isso porque algumas das revisões já eram um momento que se estava estudando muito. Várias mulheres já haviam sido outra vez resgatadas aí em diferentes períodos, mais que nada. Não, uma mulher. E aí, claro, tem essa crítica que outras minorias esqueçam. Se nem nós, que somos 50% da população, estamos, outras minorias esqueçam. E outra coisa, e daí tem uma performance de uma artista espanhola, Maria Gimeno, inspirada no livro do Cambridge. Ela estudou História da Arte, tendo como base esse livro. Então ela conta que parecia normal, mas depois ela começou a pensar nessa questão das mulheres. Então, como é a performance? Ela chega vestida de homem, assim. A primeira vez que ela fez foi em 2019, que ela apresentou essa performance no Museu do Prado. Daí ela vai abrindo o livro e com uma faca, ela não vai cortar, ela tem respeito pelo livro. O que ela vai fazer é somar. Tá vendo a diferença de como é o approach, como é essa aproximação das mulheres, as questões que elas querem realmente que sejam discutidas? Ela vai somar ao livro do Cambridge. Como que ela faz? Ela passa a faca assim no livro do Cambridge e acrescenta páginas onde ela traz importantes mulheres artistas. Na performance, ela traz 85 mulheres para o livro do Cambridge. Ou seja, ela soma essas mulheres. E ela fala um pouco sobre a vida e obra dessas artistas que ela vai incluindo durante a performance. Chama Queridas Viejas, deixa eu ver aqui meus apontes, Queridas Viejas, né, como Queridas Velhas, assim, tem todo um sentido também do título que aqui hoje não cabe a gente conversar, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo dedicado a essa performance da Maria Gimeno, me contem aí nos comentários. E esse é um livro que eu tenho carinho porque ele inicia o meu projeto Lendo Arte. Foi o primeiro livro que eu fiz leitura coletiva gratuita aqui no canal, então tem a playlist com todos os vídeos falando de todos os capítulos. E uma coisa que eu quero deixar clara para você, que aqui ele é muito potente, tirando a questão que ele não vai trazer as mulheres, não vai trazer minorias e tal, e vai deixar muita coisa fora. Em termos de períodos artísticos, a parte forte do Cambridge vai até final do século XIX, comecinho aí do XX, quem sabe, fala um pouco do impressionismo, mas já não são textos fundamentais. Então, o que aconteceu? Deixa eu ver, não vai ser o próximo livro. Então, depois, nas minhas leituras coletivas, a gente lê um livro um pouco para suprir as lacunas aqui do Cambridge. Já vou te mostrar. Porque agora chegou a vez do primeiro livro de História da Arte do mundo. Que é considerado, né, dessa forma. Que é essa outra aqui, ó, esse gigantesco. O meu tá meio caindo a capa. É uma edição brasileira, maravilhosa, da Martins Fontes, como poucas que eu já vi. Sempre que eu vou em livrarias de outros países, eu busco esse livro para ver as edições que os países têm, e a nossa é uma das melhores, sem contar as notas que são incríveis, tá? Tipo, eu não deixaria de ter esse livro. Até porque você pode fazer um projeto de ir lendo aos poucos. Pensa, o primeiro livro de História da Arte do mundo, 1550, ele foi publicado em Florença pelo Giorgio Vasari, que também era arquiteto, pintor, sabe? Ele é um homem também desses renascentistas, ou como as mulheres renascentistas, um polímata, né? E nesse livro, ele começa com um manual de práticas artísticas, mas é uma parte muito reduzida do livro. Por quê?
que importa mesmo são as biografias que ele traz dos artistas, que estão divididas em 3 partes, cronologicamente. E para realizar esse livro, ele conversou com os artistas que estavam vivos quando ele escreveu. Aqueles que já haviam falecido, ele tentou ir atrás de pessoas que podiam aportar informações ou pelo menos visitar as obras que ele cita aqui. E tem vários artistas que, se não fosse o Vasari, a gente não conheceria hoje. Teriam sido apagados. E graças ao Vasari eles não foram apagados. Então já tem toda essa enormidade nessa obra. E aqui também é a primeira vez que vai se utilizar o termo Renascimento para falar desse período que ele conversa aqui com a gente, tá? Gente, é uma coisa muito... É uma imersão no Renascimento. E no Renascimento praticamente toscano. Mas é maravilhoso. Ele traz aqui anedotas sobre a vida dos artistas, sobre o caráter dos artistas, dá bronca nos artistas, tem fofoca daquele período. É muito fácil de ler. Então não tenha medo. A letra, né? Não tem nenhuma ilustração. Como todas as edições que trazem o texto na íntegra, não tem ilustrações. Se você vê uma que tem ilustrações, deve ser uma edição que eles filtraram, que o editor ele escolheu algumas biografias para colocar, e normalmente nessas edições recortadas não vem nem a primeira parte, que é dessas práticas artísticas, tá? Então, essa aqui, olha, eu recomendo muito, muito essa edição. Parece que agora ela não tem essa capa dura, porque a minha, olha só, ela saiu, tá vendo? Eu vou arrumar ainda, tá caindo aqui, ó. Mas é porque foi muito manuseada, então acho que é por isso que eles já corrigiram na outra edição que eles realizaram dessa obra Martins Fontes. E aqui, ó, já fazendo um paralelo com o que a gente acabou de ver do Combridge, falei, né, esse aqui é um livro de 1550, e tem muito mais mulheres, aparecem muitas mais mulheres do que aqui. E pense que aqui é uma história da arte muito focada num período e num território, e mesmo assim aparecem muitas mulheres. Ele acrescentou mulheres na revisão que ele fez para 1568. Então, o que você acha? E aliás, há 1 ano e meio, 2, eu fiz uma leitura dirigida desse livro e agora está disponibilizado todo o material para você no Hotmart, o que eu chamo uma imersão no Renascimento, para você realizar essa leitura em 1 ano e meio, mais ou menos. E você vai ter à sua disposição 42 vídeos, além das aulas gravadas e editadas com imagens de alta resolução, que você então vai ver as imagens que ele cita aqui no livro. Também viajei para locais importantes citados no livro para criar uma série de masterclass, como aulas em que você experiencia diretamente a obra de arte. Então eu fui para Arezzo, porque o Vasari é de Arezzo, ele tem uma casa maravilhosa aí. Então eu tenho 3 episódios dentro do que eu chamo essa masterclass do Vasari, e um deles você entra na casa comigo. E já que eu estava em Arezzo, também gravei um especial para esse curso, para essa imersão, da figura do Piero della Francesca e considerada uma das suas obras-primas, que são os afrescos, o ciclo de afrescos da Basílica de San Francesco de Arezzo. Claro, fui a Florença, aí estava acontecendo uma exposição antológica do Donatello, reunidas as obras no Strozzi, no Palácio Strozzi, no Bargello, que é o irmão da Uffizi, mas aí o que a gente vê são as esculturas. Então eles fizeram em conjunto essa grande exposição do Donatello, que eu acho que é difícil que possa ser realizada em outro momento, em outro espaço que não seja a Florença, porque muitas das obras importantes estão aí ou em locais próximos à Florença, tanto que essa exposição viajou, mas já não era a mesma exposição. Então tem muitas aulas, aula do Masaccio. Teve um momento que a obra-prima do Masaccio, a Capella Brancati, ela estava em restauração, então eu viajei e pude subir nos andames para gravar os afrescos tete a tete, assim, e te mostrar nesse especial. Então fica aí o meu convite para você fazer essa imersão comigo, com o Vasari, comigo, do Renascimento. Agora, vamos para outra. Ó, isso aqui não é uma propaganda dos meus cursos, mas aqui esses livros são tão importantes que acabaram virando esses materiais de estudo para vocês. História da Arte Sem Homens, um livro muito mais recente, né, da Kate Hassel.
em que essa historiadora e curadora britânica, historiadora da arte, propõe fazer um livro de história da arte em que não se mencionem homens. Será que é possível? Acho que todo mundo duvidava. E também, isso eu acho muito importante, uma obra que não se fale mal desses homens artistas. Simplesmente aqui é um percurso desde o Renascimento até a contemporaneidade, apenas com as obras das mulheres artistas. É impressionante. Essa minha edição é a espanhola, mas tem uma edição incrível da Rosa dos Tempos no Brasil. Então, é tão ilustrada quanto a minha, porque eu já vi das minhas alunas, já que no ano passado eu fiz uma leitura dirigida dessa obra e que você também pode ter acesso. Só que antes eu chamava História da Arte Sem Homens, a partir de agora eu chamo História da Arte das Mulheres. E o que a gente tem nessa minha imersão nessa História da Arte das Mulheres? 20 podcasts, 20 episódios de podcast, porque aqui ela vai falando, ela fala de alguns movimentos, mas o importante sim é a análise das obras e dessas mulheres também, das obras dessas artistas. Então, para alguém que nunca estudou história da arte, às vezes pode ficar um pouco boiando. Então, através do podcast, eu trago características principais de cada movimento ou de alguma escola que também é citada aqui no livro da Kate Hessel. Tem 11 aulas gravadas e editadas, também com imagens de alta resolução. Para você ter uma ideia, tem aulas dedicadas a Marina Abramovic, a Adriana Varejão, o Cool Britannia, cujos integrantes mais importantes são a Sarah Lucas e a Trace Emin. Então tem muita coisa, além de 9 episódios, ou seja, mais 9 vídeos, que eu intitulei como Entra Comigo, em que você entra em exposições importantes de mulheres que eu visitei. Então é como se você estivesse visitando essas exposições comigo. A Hilma af Klint, numa mostra... Sério, me deixa sem palavras, porque eles conseguiram trazer as grandes obras em formato da Hilma af Klint para o Guggenheim Bilbao. Também tem exposição da Paula Rego, da Gabriele Munter, Leonora Carrington, Kusama, Bárbara Kruger, Leonette Boaquin. Gente, você entra comigo, você vai se sentir dentro dessa exposição. E também 9 apostilas em PDF. Ah, e eu esqueci de falar que lá no curso da imersão do Renascimento tem muito material, acho que não sei se eu anotei aqui, 29 apostilas em PDF, com as obras citadas pelo Vasari. Então, é o complemento ideal. Agora vamos para 2 livros de uma mulher que ela como deu o estopim para que se começasse a estudar a arte desde um prisma feminista. Linda Nochlin. Hoje a gente pode fazer até algumas críticas, alguns dos seus ensaios, mas é uma pioneira. Ela escreveu um texto que está nesses 2 livros, tem esse texto, Por que não houveram grandes mulheres artistas? Saiu publicado em 1971 dentro da revista Art News, num número especial, e se converteu nesse estopim que eu comentei com você, né? A partir daí se muda de perspectiva e muitas mulheres que estavam silenciadas, apagadas aí da história da arte vão tomando pouco a pouco o seu lugar por merecimento, não simplesmente porque são do gênero, né? Não são mulheres, não é uma questão só de gênero, também é uma questão que essas mulheres foram importantes dentro da história da arte, tá? Não é só... E também eu acho que a gente precisa dessa outra perspectiva até para ver situações com pontos de vista diferentes. Então não é só a questão das mulheres, mas de outras minorias que também estão subrepresentadas dentro dessa disciplina. Esses 2 livros têm esse texto do Porquê Não Houveram Grandes Mulheres Artistas, tá? Vamos começar por esse aqui que é mais fininho, que tá em espanhol. Deixa eu pôr aqui, senão não vou aguentar. Que é, Situar na História Mulheres, Artes e Sociedade, que não é um compilado dos seus principais textos sobre as mulheres, mas o outro sim é. Agora, aqui traz esse texto fundamental e traz temas de pesquisa que eram muito caros, que ela gostava muito, como, por exemplo, o realismo francês. E ela tinha uma adoração por Courbet. São 16 ensaios.
Já no Woman Artists, é um passeio cronológico pelos seus principais ensaios em que ela trata das mulheres artistas. E a Maura Rayleigh, ela fez a divisão por décadas, assim. Então é muito didático, é um livro ilustrado, belíssimo, 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 belíssimo. Lembra que eu falei que o Combridge ele fica aí meio no final do século XIX, então comecinho do século XX. Então o pessoal que leu comigo o Combridge, a gente ficou com aquela sede de arte moderna, contemporânea. No ano seguinte, nós então fomos ler uma obra para tentar cobrir essa lacuna. Isso é arte. Essa aqui é a edição espanhol, mas no Brasil tem edição, né? Acho que é da Zahar. E, meu, é um livro incrível porque a linguagem é muito acessível. Chega, sabe, é até didático na forma que ele escreve. Então, qualquer público pode entrar na arte moderna e contemporânea através dessa obra. E também é interessante porque ele traça relações com outras linguagens, como a música, como o cinema. Então, ele vai traçando esses paralelos entre as artes visuais e outras formas, né, de expressão artística. Então, olha, e se você começar a ler, acessa aí a minha playlist que eu acho que você vai curtir. Só que a gente não ficou feliz, criamos mais arte moderna. Então partimos para leitura mais ousada do canal. Assim, é enorme. Arte Moderna, do Giulio Carlo Argan, crítico historiador da arte italiano, muito importante. E digo ousada, porque não é uma leitura fácil. Nada fácil, porque não é assim num contínuo. Ah, agora ele falou de pré-rafaelitas, então depois ele já vai falar, quem sabe aí já vai para um realismo francês e tal, né? Uma escola de Barbizon. Ele vai e volta várias vezes. Então, tem artistas que ele fala no começo do livro, depois aparecem mais pro final, e a cada camada que ele vai incluindo, ele vai aprofundando mais sobre o tema. Mas é um livro, sinceramente, fundamental. E também pode gerar uma pirâmide de leituras para você, esse livro aqui. E aí também tem playlist aqui no canal dessa obra. E agora, vamos para a obra. Aliás, todos que tiverem, eu vou deixar as playlists, os links para vocês na descrição aqui, tá? Na descrição do vídeo, que tá aqui embaixo, você pode encontrar. Vamos para o livro que eu não li ainda, Na Dica de Nada. E tá aqui porque eu acho que pode se converter também nesses livros fundamentais. E é L'Arte Magique, Arte Mágica, do André Breton. Esse livro, ele foi publicado pelo Breton em 1957, mas dentro de uma associação, né, de as pessoas faziam como um círculo de leitores, assim, sabe? Então as pessoas pagavam por mês, recebiam livros, então ele foi ditado por esse círculo francês dos livros. Depois ficou desaparecido, assim, era coisa de colecionador. E essa edição em espanhol, ela saiu em 2019, não tive nem dúvida. Ainda tem disponíveis para compra, aqui sai por 45 euros, tá? Esse livro. Não é um livro nada barato, se você pensar aí na conversão. Faz conversão aí por 6,50, 6,30, mais ou menos. Mas eu acho que é daqueles livros que depois que esgotar a edição, vai ser milionário, assim. Sabe que nem alguns livros da afinada lá, da editora, da Kozak Naif? Então, imagino que vai ter também, vai ter esse seu momento, tipo, joia de colecionador de livros. E o que pretende aqui o Breton é criar a sua história da arte. Com ele, a gente termina esse outro cubo aqui, porque é um cubo mesmo da minha estante. A gente ainda tem coisa, né? Acho que essa é uma série pro ano inteiro, né? Não sei, vamos ver como que vai ser. Espero que você tenha desfrutado. Dá uma olhadinha aí nas playlists, nos cursos, nas leituras dirigidas que eu comentei
com você durante essa nossa conversa sobre esses livros. Me conta aí se você tem algum desses livros, se você gostaria de adquiri-los. E eu vou te deixando hoje aqui das Canárias com aquele beijo no teu coração.